Vamos chamar agora, gente, o nosso correspondente internacional Eliseu Caetano, diretamente de Miami, porque uma ex-gerente do Facebook afirmou em pleno Congresso americano que a plataforma prejudica crianças, alimenta divisões e enfraquece a democracia. É isso mesmo, meu caro? Exatamente, Paulo Matias. Essas foram as palavras exatas utilizadas pela Frances Haugen, ex-funcionária do Facebook, em depoimento dado ontem ao Senado aqui nos Estados Unidos. Muito bom dia para você, para toda a turma do Morning Show e, claro, para a audiência da Jovem Pan. 9 horas da manhã, 50 minutos aqui em Miami, na Flórida, de onde falamos ao vivo. Temperatura nesse momento 28 graus Celsius, mas lá em Washington a temperatura está nas alturas. Washington literalmente está pegando fogo hoje por conta desse depoimento dado pela Frances Haugen ontem ao Senado norte-americano. Aliás, depoimento esperado desde a semana passada, que também chamou a atenção do Congresso norte-americano, porque foi na semana passada que essa ex-funcionária do Facebook disparou para diversos veículos da imprensa aqui nos Estados Unidos documentos do Facebook que comprovavam uma série de medidas ou de não tomada de medidas que prejudicariam as pessoas que usam as plataformas, não apenas o Facebook, mas, de acordo com ela, o Instagram e até o WhatsApp. O Mark Zuckerberg, através da assessoria de imprensa dele, disse o seguinte: ela era uma funcionária do departamento, sim, de prevenção a problemas, né, de segurança. O departamento de segurança é o termo utilizado até para o cargo dela. E ele disse o seguinte, que ela nunca foi uma alta funcionária da empresa dele, que ela nunca participou de reuniões importantes, mas o que de fato a gente acompanhou vindo lá de Washington foi que ela disparou literalmente uma metralhadora contra o Facebook. Ela disse o seguinte, viu, que o Facebook prioriza o lucro em detrimento do público. Ela disse outras coisas também, como o Instagram, que sabia que a plataforma era, sim, prejudicial para mulheres e adolescentes, que a plataforma incitava o ódio, não incitava a uma equalidade, né, entre as pessoas. A ex-funcionária, aliás, também já trabalhou com a mesma posição para grandes empresas aqui nos Estados Unidos, Google, Pinterest, e na semana passada ela deu uma entrevista sem mostrar o rosto, sem se identificar, para um programa de grande audiência aqui nos Estados Unidos, e ela afirmou que já conhecia um monte de redes sociais, mas que a pior de todas é o Facebook. Ela falou, inclusive, foi o pior lugar onde ela já trabalhou em toda a vida. De acordo com a Haugen, o Facebook tem um padrão que eles chamam de uso problemático da rede social. E os usuários que se identificam com essa opção são aqueles que assumem que não têm um controle. São os viciados em redes sociais, né? Que tem um vício aí. E ela disse que esse número é expressivo, chega ali a 6% entre adolescentes, entre 14 e 16 anos. Por isso, ela disse para o Senado que os legisladores americanos precisam fazer alguma coisa, interferir nessa história e começar, de fato, de verdade, a legislar sobre as redes sociais, não apenas sobre o Facebook, mas sobre todas as outras. Ela disse que o Facebook gasta e gasta muito para evitar uma má imagem da empresa, para que não haja legislação. Ainda de acordo com essa funcionária, Mark Zuckerberg faz de tudo para aumentar os lucros dele, só se importaria com ele, com a empresa dele, não tem comprometimento com funcionários, tampouco com usuários, e que a segurança das plataformas dele são literalmente frágeis do ponto de vista humano, que só prioriza ele e os interesses dele. Pelo menos essas foram as acusações dessa ex-funcionária, viu? Ela disse que o Facebook trabalha para combater a desinformação, sim, que essa era a função dela por quase 2 anos, mas que há um conflito de interesses entre o que é bom para o Facebook e o que é bom para o público. E aí ela pediu, formalmente mesmo, viu, para que os legisladores literalmente criassem leis para cuidar das redes sociais aqui nos Estados Unidos. Ela diz que, de acordo com diversos estudos do departamento no qual ela trabalhava,
que o Facebook sabe, o Instagram também sabe, o WhatsApp também sabe, que seriam plataformas para não serem utilizadas por jovens menores de 16 anos de idade. Então, o que ela sugeriu basicamente ontem foi a congressistas, senadores, legislem sobre essas redes sociais, essas redes sociais, façam com que os menores não possam utilizá-las, porque essas redes são substancialmente danosas à saúde mental de jovens e, sobretudo, de mulheres também. Ou seja, ela está pedindo para que Mark Zuckerberg perca muito dinheiro. Aliás, falando em perder dinheiro, ontem foi um dia terrível. Ele perdeu 6 bilhões de dólares em um único dia, viu, Paulo Matias? Muito bem, queridão. Deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Volte sempre com boas informações aí diretamente dos States. Valeu, Eliseu. Abração. Muito bem, turma. Então quer dizer que o Facebook prejudica crianças e dá uma afetada na democracia. Vocês concordam? Para começar, né? Só para começar. Assim. Sintetizou em uma linha ali. Zoe, uma resumida. Olha, eu anotei alguns pontos que eu li, o pronunciamento dessa ex-funcionária do Facebook. Ela pediu para o governo regular as plataformas. Olha que perigo. Olha, o governo, ou seja, se você postar alguma coisa que não é do agrado do governo, ele vai lá, coloca como fake news ou fala, opa, não gostei disso, vou tirar do ar. Olha o perigo que é isso para a democracia. Ela também falou a gigante das redes sociais alimenta a divisão, prejudica as crianças e precisa ser regulamentada com urgência, levando membros do Congresso a se comprometer a adotar medidas longamente adiadas. Primeira coisa, criança, quem tem que cuidar das crianças são os pais, a família, que tem que impor limites para as crianças, saber o que estão consumindo na internet e cuidar dos seus filhos. Não é o governo, não é obrigação do Estado, do governo fazer isso. Um país que regula a internet é a China, uma ditadura. Você quer mesmo isso para o seu país, que vira uma ditadura? A China atualmente colocou na lei que a criança não pode consumir internet, mais de 3 horas por semana de internet. Olha que coisa absurda, o Estado mandando no que você pode ou não fazer, no que você pode ou não consumir e no que os seus filhos podem ou não fazer. Agora, enfraquece ou não enfraquece, Adriles, essa questão democrática? Porque eu vejo uma certa confusão. O que alicerçou, o que promoveu uma democracia real foi o surgimento das redes sociais, Paulo. Pela primeira vez, o povo teve a oportunidade, em escala gigantesca, aos bilhões, de falar por si mesmo. Antes eram intelectuais, professores, artistas e, sobretudo, o Estado que se colocava na voz do povo, personificava a voz do povo como ventríloco e falava aquilo que eles achavam que o povo queria. O povo, sim, tem sua face ressentida, tem sua face vulgar, raivosa, equivocada, mas pela primeira vez essa voz difusa é ouvida de maneira bastante elementar. Essa moça parece ser um elemento à esquerda do próprio Facebook, que hoje regula falas, regula postagens, censura postagens, estabelece o que é ou não fake news. Essa moça parece que é uma fanática do absolutismo total, do controle absoluto dos conteúdos. Você dizer que existem algoritmos que promovem algum tipo de divisão, eu posso até acreditar, mas existem algoritmos muito mais terríveis de perseguição a vozes dissonantes, e aqui eu falo de vozes conservadores, existe perseguição clara e cerceamento de vozes, como a do próprio Donald Trump, que pela fake news da grande mídia de dizer que incentivou multidões a invadir o Capitólio, foi banido de uma das redes sociais. Então, ela aponta um problema que, na verdade, o problema existe é o problema inverso. É de excesso de controle dessas redes que se colocaram como o verdadeiro instrumento de democratização e liberdade e de possibilidade que o povo fale por si mesmo, elegendo até governantes e lideranças que estejam mais à direita do que a esquerda progressista dominada pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Então, é o problema inverso ao que ela diz, que é o que existe hoje, de cerceamento de liberdade e de controle excessivo. Joel? As redes sociais, elas estão no centro de um debate público bastante polarizado. A esquerda progressista, que essa ex-funcionária representa, eles querem regular as redes, amarrar tudo, na esperança de que vai resolver alguns problemas que as redes podem ter ajudado a causar.
Só que não vem que isso vai destruir também todo o potencial das redes de uso, de liberdade, das pessoas poderem surgindo novas alternativas. Por outro lado, a direita populista, ela quer proibir as redes sociais de sequer fazer a sua própria regulação. Não. Elas têm que permitir, a direita populista quer obrigar as redes sociais a permitir, inclusive, que venda-se informação mentirosa sobre vacinas no meio de uma pandemia. Não podemos, não existe verdade ou falsidade. Se alguém quiser vender um remédio dizendo que cura autismo com injeção de água sanitária no ânus da criança, isso não é fictício, isso é real. Tem gente que vende isso. Não, tem que ser dado. Quem somos nós para dizer o que é verdade ou o que não é? Não. A gente precisa chegar num equilíbrio, a gente precisa chegar numa situação que minimamente funcione, que abra o espaço da liberdade para as pessoas poderem se manifestar o tanto quanto possível, mas que crie também as exigências da responsabilidade, para que uma pessoa que dê informações completamente mentirosas, completamente de má fé, tem alguma responsabilidade tipo sobre aquilo que ela... falou tem do alguma... Lula. Posso terminar, Zoe? Eu não te interrompi. Tem alguma responsabilidade sobre aquilo que ela disse. Eu acho que esse caminho está sendo buscado pelas próprias redes sociais, muitas vezes, mas não é perfeito ainda. Ainda não chegamos numa situação que consiga perfeito é maligno. os ganhos das redes que as redes sociais trazem, com também os seus riscos, que são reais. Joel, Alguém deixa eu fazer uma duvida... pergunta? Posso terminar, Adriles? Eu não te interrompi. Alguém Mas tá duvida... muito longo. Você falou mais que eu. Alguém duvida que, para uma jovem adolescente, a rede social tem, assim, algum efeito na saúde mental dela? Está se comparando o tempo inteiro com outros corpos? É só com não vidas entrar na Deixa eu te fazer uma internet, meu pergunta. Não é Deus. simples, não é simples. Eu quero só uma pergunta. Peraí, Posso que a terminar? Paulinha tinha pedido antes. É Peraí, que nem, em é que seguida nem eu passo. alimentação. Nesse Não, somos sentido. contra qualquer tipo de informação ou regulamentação para ajudar o consumidor. Não, Fala, às vezes é Paulinha. necessário. Eu acho que isso que o Joel trouxe, eu concordo com a Zoe no que ela está dizendo. No fim, a decisão é mesmo dos pais. Mas existe, por exemplo, recomendação etária para produtos culturais, né? O Joel trouxe essa questão, eu quero sair um pouco dessa questão da polarização dos discursos, mas hoje existem estudos que mostram o impacto das redes sociais na vida, na psique de jovens, enfim, de adultos e tal. Mas a vida causa impacto na vida da mas psique a de gente, jovens. o cigarro, por exemplo, era vendido livremente e crianças fumavam com 11 anos. São os pais que têm que regular Calma, isso. querido, ainda você acha que não tem são que os proibir- não pais, tem que ter mas lei do cigarro? hoje existe claro. no verso do cigarro ali uma foto news. na intenção de impactar, Propaganda. não pode ser vendido para menor de idade, a Mas o debate propaganda não é também sobre fake news, né? O debate é sobre hábito. Também. Hábito que pode vir a fazer mal para Tem a isso saúde que eu tô mental. querendo Não, isso dizer. é propaganda de cigarro dos anos Eu acho 80. que de fake é news. esse Nós é o estamos lugar. Tem falando aqui propaganda de um cerveja. jovem que está aqui com o Também. Não, tem Também. fake news e que também. olha nos olhos das Ela pessoas. fala sobre fake news É, também. esse é o Não, ponto, ela fala entendeu? também. Fala Eu também. quis fugir disso e eu acho que a Zoe tem esse ponto. Eu acho que a decisão final, de fato, é da família, É do isso. indivíduo. tem que ter lei, Mas, se o governo também não faz nada, é que nem isso. O cigarro fez alguma coisa, tem impostos, é para maior de 18 anos, tem ali algumas pontos. coisas que ajudam a sociedade a entender que aquilo faz mal. E eu acho que as redes sociais, cada vez mais a gente sabe e vê os estudos de que existe um impacto negativo, sim, e isso não pode ser ignorado. Bom, eu acho o seguinte, isso Paulinha. impacta na saúde pública. O Adriles não falou que todo brasileiro tem internet, todo brasileiro está na rede social. Sim. Então, todo brasileiro e todas as pessoas no mundo estão sujeitas a passarem aí por um Paulinha, processo todo difícil. brasileiro Eu tenho tem 30 televisão. segundos pra cada um Todo de brasileiro, vocês. por exemplo, tem televisão. Tem propaganda até hoje de álcool. Álcool faz mal. Quem que tem que regular esse tipo de coisa? É a família. Agora, Joel, uma pergunta. Você falou Mas de informação tem imposto, falsa. Adriles, Por tem exemplo, horário que pode a ser religião, exigido, o tem candomblé, restrição, a não é Umbanda, oferece algum tipo de cura espiritual e física. Você é contra a disseminação desse tipo de coisa? Porque isso pode ser considerado como folclore, como curandeirismo. Então, assim, o limite entre o que é opinião e verdade não pode ser estabelecido por uma hegemonia de uma elite progressista do Vale do Silício. Sinto Vai lá, muito. Joel. Qualquer tratamento alternativo a deles tem que se mostrar justamente como é, o produto e o resultado de uma festa. Um tratamento alternativo qualquer, cristais... Candomblé não é ciência. Não é um candomblé não é um tratamento, é uma religião. Você nem sabe o Pois que é, tá mas falando. existe cura. Candomblé não é um Não, tratamento, você é uma que, religião. você que tem que fazer uma Assim divisão. como Você faz uma divisão falsa assim entre as como o coisas. espiritismo, não é necessariamente o doutor lá, o João de Deus. Existe espiritismo que não precisa, que não Qual a diferença de um precisa guru e de um acreditar no doutor. psiquiatra? Qual a diferença? Sim. A diferença é que um tem um método científico. Alguém por trás, pode acreditar Adriles. num Não, guru. pode. Alguém pode acreditar Mas num a líder sociedade espiritual, baseada num na pastor, ciência, numa não cura pra física e isso, né? espiritual. Tá bom, Adriles. Você não pode censurar o debate no mundo assim. real, Adriles, pode censurar o debate governo, uma sociedade não pode tratar da mesma maneira o que é baseado no nosso melhor conhecimento racional e algo que é fruto da fé. Mas a O ciência fruto é da feita fé, de hipóteses também. Também, óbvio, e por isso que elas evoluem. O que é Então, fruto da fé tem que você se priorizar apresentar certas como tal. hipóteses em detrimento de Se eu outra te trouxer- censura. eu sou livre para acreditar que bater na madeira me ajuda
ajuda e eu posso falar isso para você. Agora, se eu começar a vender informações falsas, estatísticas falsas sobre o meu Posso bater na falar? madeira... Quem que faz o critério de informação falsa, Joel? Às 8 tá pedindo A ciência é feita de hipótese, Joel. Não tem diálogo. Você cria... Trilinho, peraí, sem gritar. Você é um relativista, você é pior que o Foucault, cara. Você é pior que o Foucault. Você acha que não existe ciência? Não, eu tô falando que a ciência é feita de hipótese. Ciência é a mesma coisa. Vocês estão gritando. Não, mas vocês estão gritando. O problema é esse, entendeu? Vocês não conseguem conversar. Não, o debate tá bom. Só que gritaria não é bom. Zoe, você. Realmente, os veículos de comunicação tradicionais tinham muita força sobre a população, manipulavam muito fácil. Agora, com a internet, com o crescimento da internet, muitos jornalistas estão migrando, fazendo o seu trabalho de trazer a verdade realmente para as pessoas através da internet. E é por isso que eles querem, a todo custo, né, censurar e decidir o que pode ou não ser colocado na internet. Então, um debate que tem que ser sim falado e é muito importante porque para nossa democracia, através da internet, a gente consegue organizar manifestações, por exemplo, e por isso que incomoda tanto essa turma que querem censurar.